Bom, turma, bom dia. Estou eu mais uma vez, para abordar um tema muito interessante para vocês e lembrar para vocês os temas que a gente já havia estudado, que foi o tecido conjuntivo lá antes de ter o recesso. E a última aula nós falamos sobre o tecido adiposo, que é um tipo especial do tecido conjuntivo, como vocês já sabem. Hoje nós vamos falar sobre o tecido nervoso, que diferencia muito do tecido adiposo. Quando a gente fala em tecido nervoso, você já imagina, eu suponho que vocês já imaginam algo relacionado às informações nervosas, a comunicação, por exemplo, atividades que são ligadas com o sistema nervoso, com a mente. Tudo isso vocês devem imaginar quando nós falamos sobre tecido nervoso, certo? Então, peraí. O tecido nervoso é interessante a gente ter um conceito básico primeiro para poder entender o que de fato é, como que é formado, como que ocorre, quais células, a importância desse tecido. Então, é preciso a gente ter um conceito básico. Então, o tecido nervoso, ele é um tecido de comunicação e é capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos. Isso é o básico para a gente entender um pouco, compreender melhor a nossa aula de hoje. Ter uma familiaridade com esse tipo de tecido, com esse sistema nervoso. Então, de novo, é um tecido de comunicação capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos. Pronto. Daí a gente já vai partir para os conteúdos mais adentrados desse sistema. Como, por exemplo, nós vamos conhecer as células desse tecido, que elas são, de fato, especializadas no processo de informações. Então, cada informação que a gente tem lá no nosso, por exemplo, na nossa mente, é desenvolvida a partir desse sistema nervoso que vai ser desenvolvido principalmente a partir das células presentes nesse sistema nervoso. Olha lá. Um pouquinho na frente. Pronto. O tecido nervoso, ele é mais ativo e mais especializado no nosso corpo. Por que essa informação? Porque cada reação do nosso corpo, ela é, de certa forma, estudada lá no sistema nervoso. Então, um movimento que eu faço com o braço, a minha fala, o meu olhar, tudo isso é processado lá nas células nervosas para poder ser transformado em ação. As células desse tecido, elas são os neurônios e os gliócitos, que são também chamados de células da guia e são mais conhecidos como células da guia mesmo. Cada um com sua importância para o tecido e com sua função. Os neurônios, eles são caracterizados principalmente por transmitir os impulsos nervosos e as células da guia atuam junto com eles, ou seja, é como se fosse um ajudando o outro. Vamos lá para a função, de certa forma, geral deste tecido. A função do tecido nervoso é fazer as comunicações entre os órgãos do corpo e o meio externo. Ou seja, como eu falei anteriormente, tudo que acontece, todo o meu movimento, o meu andar, o meu falar, o resultado de uma ação lá das células nervosas, que aí vai ser transformada justamente em ação. Tudo acontece assim, minha gente, de forma muito rápida. É como se fosse na velocidade da luz. O sistema nervoso, ele é um sistema de sensibilidade, de captar informações. E é através desse sistema, aliás, é através das células desse sistema, como por exemplo os neurônios, que ele recebe estímulos e é como se decodificasse mensagem e elaborasse resposta, que é justamente isso que eu acabei de falar. É como se o sistema nervoso recebesse uma informação e transformasse essa informação, processasse, fizesse um processamento e transformasse ela em reação. Bem aqui, já no início, eu vou falar para vocês um exemplo muito interessante com relação a essa informação que está no slide. O sistema nervoso, ele possui pouquíssima taxa de regeneração dos neurônios. Ou seja,
é quase que impossível haver uma regeneração de uma célula, de um neurônio. Aí o exemplo bem básico que eu dou para vocês é a questão da abstinência. A abstinência. Uma pessoa que possui o vício no álcool, que uma pessoa alcoólatra, quando ela para de beber, quando ela cessa ali a bebida, ela entra em estado de abstinência. Por quê? Ela começa a delirar, ela começa a ter reações que vê coisas que não existem. Isso é justamente porque o consumo do álcool exagerado acaba que, de certa forma, destruindo algumas partes do neurônio, o que acaba dificultando o processamento, de certa forma, da mente mesmo. Então, essa abstinência ocorre justamente porque não há regeneração desse neurônio, como outras células do nosso corpo são regeneradas ou são descartadas e não... Não vou parar essa aula. Peraí. Pronto. Voltando aqui. Não há essa regeneração nos neurônios. É por isso que acontece essa abstinência. Ou seja, a solução para essa situação é o indivíduo, o paciente, buscar tratamento e ser medicado. E o medicamento ele vai como se fosse substituir esses neurônios. Assim como acontece com a bebida. A pessoa alcoólatra, quando ela está em efeito do álcool, ela, de certa forma, ela tem mais consciência do que quando ela para, porque ela entra em abstinência e é como se houvesse uma confusão muito grande na mente dessa pessoa. Acho que deu para entender um pouquinho. Qualquer coisa, é só vocês me perguntarem lá no WhatsApp. E aqui nessa imagem nós vamos mostrar como que é a estrutura desse neurônio. Aqui vocês podem ver, né, o corpo celular e onde está apontado, essas ramificações que são os dendritos e os axônios e as terminações do axônio, que vocês vão entender um pouquinho melhor mais na frente. O tecido nervoso, né, como a gente está falando, ele é responsável pela percepção de estímulos externos e internos. Os externos estão relacionados ao ambiente e o interno aos órgãos do próprio corpo. Além do controle de atividade do organismo através de respostas rápidas, desencadeadas por células especializadas na condução de uma mensagem específica, que é o impulso nervoso, ao longo de uma membrana plasmática e por mediadores químicos, os neurotransmissores, que permitem a continuidade desta mensagem de uma célula para a outra. Peraí. Aqui nessa imagem, deixa eu mexer aqui um pouquinho. Bora lá. Aqui nós temos, deixa eu dar um zoom aqui, o neurônio, né? Essa região aí onde vocês estão vendo, essa região mais na parte esquerda. O neurônio, como eu falei anteriormente na imagem, possui o corpo celular, o axônio, que são essas células de Schwann, e as terminações axônicas. O corpo celular, como vocês estão vendo aí, nessa região amarela do neurônio, né? Nele se localiza o núcleo e as organelas, por exemplo, as mitocôndrias. Aí nós temos o axônio, né? Que são essas regiões aí que vocês também estão percebendo aí que está marcada, tem o zoom aí. É um prolongamento longo do corpo celular, geralmente único, de espessura constante, e é envolvido por macroglias de dois tipos, os oligodendrócitos e células de Schwann. Aí na parte superior vocês podem ver os dendritos, né? Que são prolongamentos curtos do corpo celular, com muitas ramificações que se afinam nas pontas. Os neurônios, eles podem ser de vários tipos e classificados da seguinte maneira, quanto à forma e quanto à função. Quanto à forma, tem os neurônios multipolares, né? E tem os bipolares e unipolares, que está bem aí no canto aí do slide. Peraí. Voltando aqui. Aí, vocês podem ver quanto à forma aí. O multipolar é porque vocês podem ver aí que há várias ramificações de dendritos e a célula se encontra bem aí entre os dendritos.
o centro da célula, o núcleo, se encontra aí entre os dendritos. Tem o bipolar, onde há duas ramificações de dendritos e a célula se encontra um pouco mais fora desse... A célula não, gente. O núcleo da célula, o centro da célula e as organelas se encontram mais aí nessa região abaixo um pouco dos dendritos. E o pseudo-unipolar, que também é chamado de unipolares somente. É onde o corpo celular aí, né, que é onde fica as organelas e o núcleo, ele se encontra um pouco mais afastado aí dos dendritos. Aí tem também a segunda forma, né, que é os neurônios sensitivos, motores e integradores. Principais células componentes do tecido nervoso. O neurônio, né, como já venho falando, e as células da glândula, que também são chamadas de neuróglia. Os neurônios, eles são responsáveis principalmente pela condução e continuidade do impulso nervoso. Já as células da glia, elas são responsáveis pela nutrição, sustentação e proteção dos neurônios. Ou seja, é aquela história, é um ajudando ao outro. É como se a célula da glia fosse um sistema de proteção para esses neurônios. Passa aqui. Aqui é mais uma vez mostrando como que é a formação desse neurônio, né? Mostrando aí o núcleo aqui, onde vocês podem ver, aqui é o núcleo. Aqui, de fato, é o neurônio onde se encontra o corpo celular, que é onde fica o núcleo. Os dendritos, as micróglias são essas partes, são essas, como se fossem células menores aí, ao redor, próximo aos dendritos. Aqui, mais uma vez, é mostrando as partes, né, do neurônio, onde vocês podem ver o corpo, o axônio, o nódulo de Hanver, a bainha de mielina, que é essa região aí onde protege o axônio, né, as células de Schwann, que é como se ela fosse a membrana, é como se fosse a membrana plasmática desse tipo de célula. Só que ela tem uma proteção maior, justamente por conta da sensibilidade dessa célula. E os gliócitos, ou células da guia, né? Onde vocês podem ver aí exemplos de anstrócitos fibroso, astrócito protoplasmático. E aí, já do outro lado, tem a oligodendrócito e a micróglia, aliás. Desculpa. Aí temos aqui mostrando a formação da bainha de mielina, né? A bainha de mielina, ela é formada por membranas das células oligodendrócitos e das células de Schwann. A principal função dessas células, ou dessa bainha de mielina, é o isolante elétrico, né? Aqui. O impulso nervoso. O impulso nervoso, ele se dá por ser a despolarização da membrana do axônio, que fica o lado interno fica positivo e o externo negativo. Ocorre uma propagação de uma onda de despolarização ao longo da membrana plasmática de um neurônio devido ao transporte ativo de íons, com gasto de ATP, ou seja, ao gasto de energia. Aí ocorre no sentido do dendrito, depois vai lá para o corpo celular e até chegar ao axônio. Vou passar isso aqui. O impulso nervoso. Primeiramente, a informação, ela... Só voltando bem aqui, só para mim. A informação, ela chega primeiramente lá nos dendritos. Depois de chegar no dendrito, ela vai lá para o corpo celular até chegar no axônio. Aí, chegando no axônio, ocorre a despolarização da membrana, provocando esse impulso nervoso, onde ocorre a entrada de sódio aí para o axônio, e aí ocorre esse impulso nervoso aí.
como você pode ver, a entrada de sódio, aliás, a entrada de sódio e a saída de potássio. Aqui isso aqui, essa ilustração aqui é justamente o que acontece lá na bainha, lá nos axônios, na bainha de mielina. Aí aqui é uma imagem de um animal bem mais rápido e de um animal bem mais lento para vocês entenderem como que ocorre esse impulso nervoso. Lá na bainha de mielina, né? E tem também, é interessante lembrar da sinapse nervosa, né? Região entre dois neurônios consecutivos ou entre um neurônio e o órgão efetor, que é o músculo ou a glândula, por onde a continuidade do impulso nervoso ocorre através da neurotransmissores químicos, dos neurotransmissores químicos. Isso aqui vai mostrar de novo, mais uma vez, a questão lá da... É bem parecida com o impulso nervoso. Deixa eu passar também. Aqui é uma questão que depois eu vou comentar com vocês no grupo do WhatsApp. Ai, meu Deus. Aí nós temos os tipos de neurônios. Como eu já havia falado, né? Quanto à forma e quanto a função, né? Aí nós temos, quanto à função, nós temos os neurônios sensoriais ou aferentes. Esses neurônios, como está escrito aí, conduzem impulsos dos receptores de estímulos ambientais ou internos para o sistema nervoso central, que é o cérebro ou a medula, E temos também os efetuadores, que são os motores, os neurônios motores, né? Eles conduzem impulsos do sistema nervoso central aos órgãos efetuadores de resposta, tais como os músculos ou glândulas. E temos, por último, os associativos ou interneurônios. Estabelece a ligação entre os dois tipos precedentes. Não são obrigatórios, em certos casos a conexão é direta. Aí que também depois nós vamos comentar com relação aos nervos e ao gânglio nervoso. Feixe de prolongamento de neurônio, né? Que são o nervo. Ações dendritos ambos com fios reunidos no cabo elétrico localizado fora da parte central do sistema nervoso. Aqui também existe a bainha de mielina, né, que são o que protege o axônio e ocorre mais ou menos parecido com o impulso nervoso lá, né? Aliás, ocorre o impulso nervoso aqui. E o glândula nervoso, que é a dilatação que contém corpos celulares de neurônios situadas em axônio, situada em um nervo fora das partes centrais do sistema nervoso. Bora lá. É interessante nesse tema aqui a gente falar sobre o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo, né, que fica dentro da caixa craniana e pela medula espinhal. No cérebro e no cerebelo compõe o encéfalo, né, os corpos celulares dos neurônios se concentram na região mais externa, que é o córtex, e formam a substância cinzenta. Os prolongamentos dos axônios, né, que vocês já entendem mais ou menos o que é o axônio, formam a região mais interna chamada substância branca. Então, há essa substância cinzenta e há essa substância branca nessa região do cérebro aí. Enquanto que na medula espinhal, a substância branca é mais externa e a cinzenta é interna. Voltando aqui a falar um pouco do impulso nervoso das sinapses, né? Não sei se vocês entenderam, mas a transmissão do impulso nervoso é a forma de comunicação dos neurônios. Os impulsos são fenômenos de natureza eletroquímica, uma vez que envolvem substâncias químicas e a propagação de sinais elétricos. Espero que vocês estejam entendendo aí. E a sinapse, ela ocorre entre os prolongamentos dos neurônios, lá no axônio de uma célula e nos dendritos da célula vizinha. Ocorrem devido às substâncias químicas, os mediadores são chamados neurotransmissores. Os sinais elétricos geram um potencial de ação nas membranas dos neurônios, isso quer dizer que há a mudança de carga elétrica. Então, minha gente, caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar lá no WhatsApp ou deixar aqui no comentário, né, que eu vou estar tendo acesso e vou estar
tirando as dúvidas de vocês. Eu vou passar uma atividade também do livro com relação a esse conteúdo e vocês vão responder essa atividade e me enviar pelo WhatsApp. Vou passar lá no grupo do WhatsApp, viu? Muito obrigada, tenham um bom dia e até a próxima aula.